enorme estar aqui com vocês, participando deste evento. Agradeço o convite, né? Eu estou aqui enquanto movimento social, né? Quero frisar essa questão. Eu faço parte da Marcha Mundial das Mulheres, né? No núcleo aqui de Cajazeiras. Faço parte da Frente Brasil Popular, que é um movimento que está crescendo em todo o país, que tem núcleos espalhados por todo o território nacional, né? Temos uma coordenação geral que funciona ora em Brasília, ora em São Paulo, e temos núcleos diversos. É um movimento com participação mista, participação de homens e participação de mulheres, formado por partidos políticos mais ligados à esquerda e também por movimentos sociais diversos, dentre eles a Marcha Mundial das Mulheres, que participa desde a sua composição inicial. Então, nesta conversa aqui sobre direitos humanos, cidadania e democracia, a nossa fala vai circular mais em torno, né, das conquistas ligadas ao campo cultural, certo? Nos últimos anos no nosso país, certo? Eu gosto de ser chamada de Neidinha, embora meu nome seja Francisca Alves da Silva. Desde a infância eu sou chamada de Neidinha. Eu costumo dizer que Neidinha é meu nome social. Eu havia preparado para esse início, trazendo um pequeno vídeo de 3 minutos, mas não vai ser possível passar, porque nós tivemos um probleminha técnico com o som. Era um vídeo que falava sobre o acesso à cultura, né? O acesso de nós, povo brasileiro, à cultura. Então eu vou só comentar alguns dados desse vídeo. É um vídeo do Ministério da Cultura, em que incentivava as empresas a aderirem à política do Vale Cultural, né? E é um vídeo bem interessante, ele está disponível na internet, no YouTube, e ele nos traz dados muito fortes e impactantes. Ele é do ano de 2009 e ele diz assim, que 87% dos brasileiros não frequentam cinema. 90% dos municípios brasileiros não tem cinema, não tem teatro, não tem museu e não tem espaços de multiuso para a população. 92% dos brasileiros nunca foram a um museu. Quem aqui já foi a um museu? Levante a mão, por favor. Olha aí, tem um monte de gente que está dentro da estatística dos que não foram. 92% dos brasileiros nunca foram a um museu. Viram só em filmes. Muitos deles. 78% dos brasileiros nunca assistiram a um espetáculo de dança, a um balé, algo assim do tipo. Então, nesse vídeo, que seria para estimular um pouco o início da nossa conversa, nós temos o depoimento de alguns brasileiros comuns, assim como nós, de idades diversas, de 18, de 24, de 36, de 40, comentando que teria um enorme desejo de frequentar o cinema, mas o salário que recebem quando pensa a passagem de ônibus, o ingresso do cinema, a pipoca, a família, né, porque tem filho, tem esposa, não daria, faltaria para pagar as outras despesas, porque recebe só o salário mínimo. Outros que, meu sonho desde a infância era ver uma apresentação de balé, mas eu nunca tive essa oportunidade. Por que eu estava trazendo essa discussão inicial? Para que a gente possa conversar, o professor já fez aí todo um histórico com relação à Declaração dos Direitos Humanos, né? E para que a gente possa, a partir desse geral, localizar os avanços dentro do nosso país.
Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 22, nós temos explícito de que toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis. Então, nós vamos ter lá na Declaração dos Direitos Humanos que nós temos direito à cultura, que nós temos direito ao acesso à cultura. No 27, vai ter mencionado também essa questão, dizendo no item 1, que toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fluir às artes e de participar do progresso científico e nos benefícios que deste resultam. Isso está lá na Declaração Universal, que é de 1948. E como o professor já havia mencionado anteriormente, nós tivemos diversas constituições federais no Brasil. Nós tivemos 6 constituições antes da Constituição de 1988. Mas somente na Constituição de 1988, que é considerada a Constituição Cidadã, que nós vamos ter, de forma mais clara, 2 itens tratando sobre o acesso à cultura, que vai ser o artigo 215 e o artigo 216. Embora essa legislação esteja exposta, configurada na Constituição desde 88, nós vamos ter um movimento de colocar esse direito de acesso à cultura, de democratização do acesso à cultura na prática, somente nos últimos anos. E o artigo 215 diz o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Isto está dentro da nossa Constituição. Que nós temos esse direito de acesso para que se fortaleça a identidade nacional. Uma identidade que é diversa, porque o nosso país é formado por um processo muito rico de mistura de culturas. Inclusive, eu indico, para quem tem a oportunidade, pode procurar no YouTube, A Formação do Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Vocês vão encontrar uma série de vídeos riquíssimos, tratando sobre o Brasil caboclo, o Brasil indígena, o Brasil de matriz africana e todos os movimentos, né, o processo de movimentação, de construção do nosso povo. É lá que a gente vai encontrar muito fortemente a questão do sincretismo religioso, que começa desde quando os jesuítas chegam aqui e vão catequizar os índios, né? A gente começa esse movimento ali. Aí a gente vai ver muito ricamente como é a formação do povo brasileiro. Inclusive serve para a gente se despir de muitos preconceitos que nós carregamos, né? Porque nós carregamos diversos preconceitos por falta de uma ampliação maior do nosso olhar sobre o nosso povo, sobre a nossa cultura, sobre as nossas origens. Porque a gente tem, ao longo da nossa trajetória escolar, uma leitura muito pequena, com um olhar muito voltado para a visão, muito limitador, olhar voltado para a visão de quem vence, né? A gente ainda aprende de que Pedro Álvares chegou aqui, conquistou o Brasil, né? Isso é um equívoco enorme. Então nós vamos encontrar nessa linha discussões maravilhosas. Eu quero... Se quiser ficar mais 10 minutos. Só? Netinha falta. Fala assim, já uma vez. Gente, pois tá. Então, eu ia ler algumas coisas aqui, eu já desisti. Vamos pra cá. Então, assim,
Na Constituição, vocês podem consultar depois os artigos 215 e 216, nós vamos ter elencado o direito ao patrimônio cultural, a preservação do patrimônio cultural e a questão do direito das manifestações, o fortalecimento da cultura local, né? Então, são itens bem interessantes. Então, eu vou centrar aqui nos direitos culturais no Brasil. O que são esses direitos culturais que nós temos? Eles dizem respeito à valorização e proteção do patrimônio cultural, à produção, promoção, difusão e o acesso democrático. Essa palavra é chave. Acesso democrático aos bens culturais, a proteção dos direitos autorais e a valorização da diversidade cultural. Direitos que exigem um protagonismo por parte do Estado. Eles estão intrinsecamente relacionados à consolidação da democracia, ideais de cidadania plena e fator de desenvolvimento. Então, o direito e o acesso à cultura, aos bens culturais, o acesso a livros, o acesso a peças de teatro, o acesso a shows musicais, o acesso à participação de cursos diversos, o acesso a formação enquanto agente cultural, isso faz parte da garantia da nossa cidadania. Isso é um direito, não é, que favorece, que possibilita a consolidação da democracia no nosso país e em qualquer outro país. Está ligado aos direitos humanos. Ter direito e acesso à cultura é um direito humano, é um direito universal. Nós tivemos na Constituição Federal uma emenda em 2005 que foi acrescentado o parágrafo 3º. E é neste parágrafo 3º ele vai tratar especificamente da construção do Plano Nacional de Cultura. O Plano Nacional de Cultura é belíssimo. E esse plano ele tem duração plurianual, visando o desenvolvimento da cultura do país por meio de ações integradas. Neste plano, nós temos um plano que foi aprovado, acho que foi na 3ª Conferência de Cultura. Ele tem duração de 20 anos. Né? Ele foi aprovado em 2010 e ele vai até 2020, este plano, que está atualmente ameaçado. Vale destacar. E aí, o que nesse parágrafo 3º, que constitui esse plano, garante a nós, povo brasileiro? Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. Produção, promoção e difusão de bens culturais. Formação de pessoa qualificada para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Democratização do acesso aos bens culturais. Valorização da diversidade étnica e regional. É nesse movimento, esse parágrafo 3º dessa emenda, ela foi resultado já da 2ª Conferência de Cultura, que possibilitou esse acréscimo nessa emenda constitucional. E aí, nós temos o Ministério da Cultura no Brasil como sendo esse órgão responsável por democratizar, por viabilizar a preservação da cultura brasileira em sua pluralidade, em sua diversidade, e também possibilitar a democratização deste acesso aos bens culturais. E é a partir desse movimento de 2003 para cá que nós vamos ter um processo de interiorização, descentralização da cultura. Quem aqui conhece o Centro Cultural Banco do Nordeste, que é na cidade de Souza? Quem já participou de algum evento lá? Quem conhece o NEC aqui em Cajazeiras? Quem já foi à atividade lá no NEC? O NEC geralmente tem parceria, né? Traz shows bem interessantes, traz peças teatrais que vêm através do Centro Cultural Banco do Nordeste, numa ponte
para Cajazeiras, porque aquele centro era para ser aqui em Cajazeiras, não foi por questões políticas. Eu ainda não perdoo o prefeito da época, mas tudo bem. Então, o Ministério da Cultura, que foi criado em 1985, é quem é responsável por viabilizar as políticas da cultura. Porque todos os Estados-nação que fazem parte da ONU assumiram um compromisso, embora não seja obrigatório, mas é um compromisso ético. Ele não é moral, porque ele não resulta em penalidade, mas ele é ético. Ele é ético, é fundamental, e o Brasil tem assumido e tem cumprido, estava cumprindo muitos compromissos, né, que assumiu coletivamente, fazendo com que o nosso país, inclusive, ficasse bem visto internacionalmente. Né. Vamos aqui. Eu tenho que correr. Eu tinha colocado só algumas datas, só para a gente ver mais ou menos esse movimento de ter acesso e valorização da cultura, não ter acesso e valorização da cultura, porque nós estamos vivendo um movimento recente agora, parecido. Em 1990, o MINC foi transformado em Secretaria de Cultura, ligada à Presidência da República. Nós estamos vivendo novamente esse movimento agora. Quando foi em 92, voltou a ser ministério. Gente, algo de nível nacional que se transforma em secretaria é só para dizer que existe. Não tem autonomia, não tem recursos. Em 1999, houve uma ampliação dos recursos do Ministério da Cultura, mas vai ser em 2003, né, no governo Lula, que nós vamos ter uma reestruturação do Ministério da Cultura. É nessa reestruturação que aí nós vamos ter uma ingestão de recursos muito significativos no Ministério da Cultura, que nós vamos ter o projeto Cultura Viva, que vai movimentar uma série de outros projetos, inclusive os pontos de cultura. Na Paraíba tem diversos. Os pontos de cultura são fundamentais nesse processo de democratização do acesso aos bens culturais e de fortalecimento da cultura regional, da cultura local, da comunidade, porque a comunidade tem liberdade de dizer, de se fazer, de dizer como é que ela é, como é que ela atua, de organizar, de se auto-organizar, de produzir vídeos, de produzir material diverso, né, nas diversas manifestações de arte em que fortalece a sua identidade. O ponto de cultura é uma estratégia do governo federal de incluir o que estão à margem dos circuitos formais de cultura, ou mesmo da indústria cultural. Cada ponto se desenvolve de um jeito, mas é um elemento comum, que é o estúdio multimídia, o equipamento de cultura, que você possa fazer vídeos, que você possa projetar um filme, enfim, oferece o material básico para que a estrutura humana se organize e promova a cultura local. E aí eu queria falar só um pouquinho da Lei Rouanet, que ela é muito criticada, inclusive nesse período que nós estamos vivendo, nós escutamos e lemos absurdos na internet, né? Porque ela é classificada como uma lei petista, e enfim. A Lei Rouanet, ela foi criada em 1991, então ela não é petista. Registrem. Ela foi criada em 91, né? Foi sancionada em 91, com Fernando Collor, para instituir o Programa Nacional de Apoio à Cultura. O que é essa lei? É uma política de incentivo a diversas áreas da cultura: livros, preservação de patrimônio cultural, música, audiovisual, artes cênicas, contemplando tanto artistas iniciantes e independentes de todo o país, quanto os de
de carreira já consolidada. Então, pode ser a banda que Júnior está formando, com seu violão. Então, Júnior está formando uma banda com um grupo de amigos de serviço social. Vão formar uma banda, com participação das alunas fazendo back vocal. Está formando uma banda. Essa banda, ela pode escrever um projeto e concorrer a recursos, para fazer shows e para difundir a sua filosofia, a sua ideologia. Assim como Joelma do Calypso pode concorrer. Escrever um projeto e concorrer. Cláudia Leite pode concorrer. Eu já tive coisa. Então, assim, tanto cantores iniciais como cantores de carreira, como artistas iniciais, grupos de teatros iniciais, como grupos de teatro já consolidados podem concorrer. É conhecida por Lei Rouanet em homenagem a Sérgio Paulo Rouanet, que era secretário de Cultura à época da criação. Quem aprova os projetos? Quem apoia os projetos? Aliás, quem aprova? Não é o ministro da Cultura que aprova. Não é nem um político que aprova. É formada uma comissão. Essa comissão é formada por artistas, empresários e sociedade civil de todas as regiões. Ocorrem várias reuniões, algumas em Brasília, outras cada uma num estado diferente. São 6 reuniões que ocorrem para avaliar os projetos que estão inscritos. Se eles correspondem a todos os critérios que são elencados para o projeto concorrer. Se está tá lá a planilha direitinho dos gastos. Então, é feita uma avaliação por terceiros que vão avaliar que se vai aprovar ou não esse projeto. O projeto ele não pode ter o posicionamento político, artístico, estético ou qualquer outro relacionado à liberdade de expressão. Não é objeto de análise. Sendo que a lei veta expressamente a apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural. Ou seja, eu não posso classificar um projeto, não, essa cultura é boa, essa cultura é ruim, essa cultura é mais ou menos. Não pode ter esse tipo de julgamento. Você vai avaliar a partir dos critérios que são colocados no edital. Por exemplo, o Centro Cultural Banco do Nordeste, todos os anos lança editais com um determinado perfil. Olha, esse ano, a Lei Rouanet, o recurso que nós temos destinado à Lei Rouanet vai ser para patrocinar a publicação de livros de literatura de cordel. Aí eles especificam como é que você pode concorrer, tem que ser inédito, tem que ser assim, tem que ser assado. E você tem que estar dentro desses padrões. Quem são os maiores incentivadores? Não existe alguém pegar um cheque. Júnior veio com a banda dele, pediu 1 milhão do projeto de divulgação, do novo álbum inédito da banda. E aí eu sou a ministra do Ministério da Cultura, sou a ministra da Cultura, assino o cheque de 1 milhão e entrego a Júnior. Não é assim. O governo não pega 1 centavo. Quem faz o patrocínio são as empresas. Você fez seu projeto foi aprovado, aí você vai na empresa. Vou lá na empresa de Amaína, com meu projeto. Olha, eu estou lançando um livro. Aqui o projeto já foi aprovado pelo Ministério da Cultura. Se a sua empresa patrocinar o meu livro, você vai ter o valor que você patrocinar a mim, você tem que de desconto no imposto de renda. Então, o artista, depois de ter o projeto aprovado, a relação dele vai ser direto com a empresa. Em 2015, os maiores incentivadores que patrocinaram, que incentivaram, foram o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, o Cielo. Em 2014, a Vale e a Samsung apareceram entre os 10 maiores incentivadores. Então, é bom que a gente
quem ainda tinha algum processo de dúvida sobre essa questão da Lei Rouanet, pelo que visualiza nas redes sociais, é bom que comece a ver que o processo ele não passa por um julgamento que leve questões políticas, não é uma lei para beneficiar determinados artistas e outros não. Há uma série de críticas em relação a ele, né? O próprio o ministro da Cultura, até menos de um mês atrás, tinha uma série de críticas e queria fazer uma reformulação em relação a essa lei. Mas aí eu quero, para fechar, trazer uma reflexão mais dentro do que nós estamos vivendo agora. Porque nós estamos aqui para conversar sobre democracia, sobre direitos humanos, sobre cidadania, nós temos que entrar na conjuntura atual. Frente aos direitos humanos, à cidadania e à democracia, o que representa a primeira ação do governo interino, Michel Temer, extinguindo, entre outros, o Ministério da Cultura? O que isso representa? Retrocesso. Retrocesso seria uma palavra para responder essa questão. E aí eu vou mais longe. O movimento de fechamento do Ministério da Cultura, do Ministério de Direitos Humanos, das Mulheres e de Igualdade Racial, especificamente. Esse movimento é um movimento que sinaliza que nós estamos vivendo num estado de exceção e na instauração de uma ditadura no país. A Constituição de 1988 foi resultado da democratização, né, do novo processo de democratização do país, pós-ditadura militar. É nessa Constituição que nós vamos ter mais expressamente direitos diversos que o professor já mencionou, inclusive o direito de acesso à cultura. E um governo provisório que entrou num processo muito delicado, assumiu o poder num processo muito delicado. Sua primeira ação, no dia que toma posse, é acabar o Ministério da Cultura. Fechou, né? Então, só para finalizar, eu trago a fala de Marilena Chauí, que é filósofa, professora, né, que tem uma contribuição no campo da cultura, no campo social muito forte. Uma fala dela sobre essa ação do governo provisório, interino e golpista que está na República. Nós estamos, evidentemente, num momento trágico nesse país, de infâmia, vergonha, injúria e injustiça. Nesse momento terrível, não é de se surpreender que o golpe temerário, deriva-se de Temer, tenha suprido o Ministério da Cultura. Nós sabemos que a cultura é o campo da reflexão, o campo da crítica, é o campo da criação de valores, da criação de pensamento e das obras de arte. Portanto, ali onde o pensamento se exerce, onde a vontade se educa e onde os direitos são conquistados. A continuidade do debate eu deixo para quando a gente for conversar mais abertamente com as perguntas e agradeço a atenção de vocês.